protestante do século XVI foi o uso da literatura, a publicação de literatura e o alcance dos livros é inimaginável quando estes são espalhados e quando existe gente querendo ler. Então hoje nós temos muita coisa boa na internet e também nós temos muitos livros num preço acessível. E, por exemplo, os livros que nós temos hoje aqui, você pode adquirir com 50% de desconto. Se você não se preparou, você depois pode procurar lá na igreja a nossa livraria e nós vamos ter livros interessantes para que você continue estudando e se aprofundando mais no conhecimento de um tema tão importante como este que nós estamos abordando aqui no acampamento, que diz respeito à cosmovisão cristã. Nós temos um grupo de leitura para jovens moços e que tem já produzido aí frutos à medida em que nós estamos nos unindo, reunindo e lendo livros que têm sido edificantes. Também um grupo de moças que se reúnem para estudar também boa literatura. Então, eu gostaria de incentivar que você fizesse isso em sua igreja, que você procurasse estudar a Bíblia com seriedade e, acima de tudo, que o estudo da Bíblia fizesse com que o seu cristianismo se tornasse cada dia mais experimental, ou seja, que você se esforçasse na dependência do Senhor para viver aquilo que você crê. Então, eu gostaria de apresentar um livro que é um clássico sobre santidade, ou sobre a doutrina da santificação, Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, do bispo Ryle. E ele escreveu muito sobre este tema, sobre este assunto, e é um tema importante, mas infelizmente desprezado ainda hoje. Então, esse livro aqui é excelente e ele vai mexer profundamente com você nesta área da vida santificada, ou de uma vida de santidade. Um outro livro indicado para as mulheres e também para os homens, os jovens que no futuro irão se casar e precisam conhecer o perfil de uma mulher, segundo a palavra de Deus, é o livro Mulheres Sábias, e é uma aplicação do livro de Provérbios falando ao coração da mulher. Então também gostaria de encorajar você, moça, que pudesse adquirir esse livro excelente. A terceira indicação que eu gostaria de fazer é um livro do Michael Horton sobre como você pode encontrar esperança em um mundo de ilusões. E o título do livro é Bom Demais para Ser Verdade. Então, ele vai tentar responder à luz da Bíblia se há lugar para fraqueza e sofrimento na vida cristã. O que nós temos visto hoje é que a ideia de sofrer por ser cristão não está muito na moda. Mas será que é bíblico isso? Então, gostaria de indicar para você também esse livro, depois você dá uma passada ali, dá uma olhada. E assim, a gente não tem nenhum retorno com isso. Então, o objetivo é que você adquira bons livros. Se não puder adquirir aqui, depois procura a gente e crie o seu grupo de leitura. Faça isso, vai ser muito bom e edificante para você, para a sua vida, a vida da juventude da sua igreja, a vida dos jovens da sua igreja, tá certo? Bem, eu tenho a responsabilidade hoje de falar, é apenas uma palestra. O tema que vai abordar a crucificação, a cruz de Cristo, será o fechamento amanhã com o nosso pastor Leonardo, que é o principal preletor. E eu gostaria apenas, antes de começar o estudo propriamente dito, lembrando a vocês que eu me sinto profundamente agradecido de, pelo segundo ano, comemorar aniversário aqui acampando. Foi num acampamento desses, na minha adolescência, que eu fui profundamente impactado. Foi num acampamento desses que eu comecei a namorar com a Adriana, que hoje é minha esposa já há 14 anos. Agora tem uma observação que eu gostaria de dizer para vocês. Eu era maior de idade e o pai dela estava aqui, era o pastor. Então eu tive que pedir na bucha, na cara dele, tá certo? Para você saber se ele deixava ou não. Então, foi nesse acampamento que convivi com muitos irmãos, amigos. Foi nesse acampamento que eu aprendi com mestres que hoje cooperam comigo nos ofícios da igreja. Foi nesse acampamento que eu vi muitos dos meus companheiros hoje de acampamento que me ajudam a realizar este acampamento para vocês, que eu vi pequenos e hoje já são homens e mulheres jovens como vocês e que têm se dedicado à obra do Senhor. Foi nesse acampamento que eu cantei cânticos tão antigos e que me faz lembrar que é bom envelhecer e envelhecer na presença do Senhor e servindo ao Senhor. É neste acampamento que eu tenho investido boa parte do meu tempo em ministério, organizando
com apoio do Conselho da Igreja Presbiteriana de Aracaju, com apoio da juventude da igreja, acampamentos como este, onde a gente desfruta de tanta coisa boa, né? Eu desafio você a encontrar um acampamento no Brasil que serve churrasco. Imagine, churrasco no acampamento é raridade. No máximo é pão com manteiga e café preto. E olhe lá, aqui você come bem, aqui você tem uma boa convivência e, acima de tudo, aqui sempre a gente tem uma preocupação de trazer homens piedosos que temam a Deus e que preguem a Cristo, o Cristo das Escrituras. Então, eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar mais um ano com vocês e a gente trabalhar juntos. E a minha obrigação hoje, ou a minha responsabilidade hoje, tratando desse tema, que foi o tema sugerido para este ano, é mostrar para vocês a importância de nunca enxergarmos aquilo que Deus, em sua providência, prepara para o seu povo como algo assim, antigo, atrasado, obsoleto. A nossa geração, ela tem um problema muito sério, que é aquele que faz com que os mais velhos eles sejam desprezados pelos mais novos, quando a Bíblia diz que isso é insensatez. Quando nós deveríamos honrar os mais velhos e aprender com as suas cãs, que quer dizer cabelo branco. E quando o assunto é doutrina e cosmovisão, ou seja, a maneira como nós devemos enxergar o mundo segundo as Escrituras Sagradas ou colocando os óculos das Escrituras Sagradas, nós não podemos desprezar um instrumento antigo usado por Deus há muito tempo e que hoje vive esquecido, principalmente nas igrejas de tradição reformada e presbiteriana, que são os catecismos. Então, hoje eu gostaria de mostrar a vocês como o uso do catecismo ele pode ser um instrumento importante para lhe ajudar, para lhe orientar e formar a sua cosmovisão cristã. O catecismo que eu vou utilizar é um que nós temos estudado, não é o adotado pela Igreja Presbiteriana, mas ele faz parte das igrejas reformadas, é adotado por elas e são igrejas fraternas. É um catecismo excelente, é o chamado Catecismo de Heidelberg, foi citado pelo pastor Leonardo em uma das suas palestras. Heidelberg, por quê? Foi o lugar onde o catecismo foi produzido em janeiro de 1563, na região do chamado Palatinado, do Sacro Império Romano-Germânico. Imaginem aí a Alemanha. E o catecismo de Heidelberg, ele foi produzido num momento de efervescência da fé reformada, ou seja, a fé reformada, a redescoberta das Escrituras estava crescendo. E então o rei responsável, protetor daquela região, ele reuniu um grande número de teólogos para que preparassem um catecismo, com 3 objetivos. O primeiro deles, ensinar as crianças. É interessante quando a gente pensa em cosmovisão ou visão de mundo. Por exemplo, estava conversando ali com irmãos e às vezes a gente pensa assim, como é que a gente vai mudar o Brasil? Vamos mudar os políticos da nossa nação. Quando o pensamento reformado, na realidade, era não, vamos começar reformando o coração das crianças. Vamos começar reformando o coração dos ministros, vamos começar reformando a educação e, a partir daí, a cultura de uma nação será transformada e, consequentemente, as suas leis e os seus políticos. Então, o catecismo teve 3 objetivos. O primeiro, ensinar crianças. O segundo, oferecer aos ministros do Evangelho um material adequado e que lhes orientasse na pregação da palavra. É interessante que a palavra catecismo às vezes traz arrepio, a gente pensa, poxa, é coisa velha ou então é coisa da Igreja Católica. Não, catecismo é um método de ensino muito antigo, que funciona da seguinte maneira: perguntas e respostas e um termo latino, ou um termo em latim que era utilizado naquela época chamado de dicta probância, ou seja, texto-prova. Pergunta, resposta, Bíblia. Não tem nada melhor para você estudar doutrinas fundamentais e formar a sua cosmovisão do que ter um material confiável. Então o catecismo munia os ministros para que pregassem com fidelidade. Em terceiro lugar, para que tivesse unidade. O que a gente encontra hoje nas igrejas evangélicas atuais, no Brasil? O verdadeiro sarapatel de coruja. É uma mistura danada, cada um diz o que quer, cada um diz o que pensa, cada um diz e faz o que acha que é certo. Quando na realidade os catecismos eles sempre tiveram a função de dar direção, de dar base, de dar fundamento, de fundamentar uma visão de mundo. Então, vejam como é importante hoje,
Quando nós tomamos a primeira pergunta, ela até foi citada pelo pastor Leonardo em uma das suas palestras, e como este catecismo ele começa? Ele surge em um momento em que a fé reformada está crescendo, mas ao mesmo tempo em que a fé reformada, bíblica, a pregação do evangelho numa Europa extremamente supersticiosa cresce, o que é que está acontecendo ao mesmo tempo? Perseguição à igreja. Pastores sendo perseguidos, jovens sendo perseguidos, famílias sendo separadas, perseguição, gente indo para a fogueira, gente perdendo a cabeça, não negando a sua fé. E na idade de vocês. O catecismo, então, ele surge em um contexto como esse. E sabe como é que ele ficou conhecido? O catecismo do conforto. E sabem por quê? Porque a primeira pergunta do catecismo começa falando sobre graça. A pergunta é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que pergunta interessante. Muita gente critica e diz assim: por que o catecismo de Heidelberg não começa com glória? Como o breve catecismo dos presbiterianos, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque um fala sobre a glória de Deus e o outro fala sobre a graça da qual nós todos dependemos. E a pergunta então é, a que abre: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Preste atenção na resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Bíblia pura, não é verdade? Onde está a prova? Vejam comigo 1 Coríntios 6, 19. Eu gostaria apenas de examinar com vocês dois textos inicialmente. São outros textos prova que nós encontramos apenas nesta primeira pergunta, mas eu procurarei ser objetivo e destacar a importância e também incentivar vocês a terem um catecismo de Heidelberg em mãos depois e estudarem com profundidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Se vocês observarem um contexto desta seção do capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, eu vou ler. Quando eu chegar no versículo 19 e 20, vocês leem juntos comigo, tá certo? Eu vou ler a partir do versículo 12, quando chegarmos no 19, aí eu lembro a vocês. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz ou prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Vamos ler agora juntos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A pergunta do breve catecismo, então, começa dizendo qual é o seu único consolo na vida e na morte, e a resposta
principal ou inicial é que eu não pertenço a mim mesmo. Por quê? Porque eu pertenço ao Senhor, fui comprado por preço. Que preço foi este? O precioso sangue do Senhor. De corpo e alma eu sou dele por direito de criação. De corpo e alma eu sou dele, porque em Cristo e por seu sacrifício e por sua justiça, que ele então imputa ou credita a mim, eu pertenço a ele por direito de redenção, fui comprado por preço, o seu precioso sangue. Agora, pois, diz o versículo de número 20, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Graça e glória. A graça de Cristo que nos redime abre então a primeira pergunta de Heidelberg. A glória de Deus abre a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Não há nenhuma incoerência nisso, são verdades profundas, irmãos, e que moldam a nossa visão de mundo. Eu não pertenço a mim mesmo. E vejam só com que profundidade o apóstolo Paulo diz isso. Vocês não sabem, versículo 19, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que está em vocês, o qual vocês têm da parte de Deus. E ele completa, e que vocês não pertencem a si mesmos. Vejam, se eu observo o que a Escritura me diz, e eu sou desafiado a responder uma pergunta tão profunda como essa, eu vou notar que não existe nenhum outro consolo na vida e na morte do que aquele que a Escritura me ensina, que eu não pertenço a mim mesmo, mas tanto na vida como na morte eu pertenço a Cristo. E aí eu chamo vocês para o outro texto que faz um paralelo muito legal. Romanos 14, vamos para lá. Vejam só, Romanos 14, uma carta antes, 14, a partir do versículo 7. Leiam comigo até o versículo 9. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 9, Romanos 14. Vamos lá. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Cristo morreu para reinar e ser Senhor de mim e de vocês, quer na vida ou na morte. E me deixem aqui só citar um exemplo interessante, para a gente perceber que a nossa vida, ela só tem sentido se nós vivemos e cremos em Cristo e vivemos para Cristo. Quando eu trabalhei em Recife, uma das experiências mais impactantes que tive foi realizar 2 funerais. O primeiro deles foi o funeral de um bebê, filho de crentes. Ele nasceu com muita dificuldade, lutou por meses os seus pais, a igreja em oração, acompanhando, até que um dia ele morreu. O Senhor chamou para si. E no dia do funeral, a situação mais difícil que eu já enfrentei, desce o pai do carro funerário com um caixão desse tamanho, gente, branquinho, sem saber o que fazer. Ele não sabia nem para onde ir. Eu então tenho que chegar lá e ajudá-lo e pegar com ele o caixão e colocar no lugar e começar então um ofício fúnebre. O que é que eu poderia dizer para aquele pai, para aquela mãe? Que palavras poderia trazer para consolar aquela família? Veio à minha mente a expressão bíblica de que se vivemos ou morremos, nós vivemos ou morremos para o Senhor. O que preguei? Esperança, consolo, promessa. Um dia ele encontraria o seu filho no céu. Segundo exemplo, Bruna era seu nome, 14 anos de idade. A idade de muitos de vocês aqui. Menina crente, família problemática, mas uma menina crente.
Muitas vezes ia para a igreja sozinha, ou então uma das professoras levava ela até a igreja. Menina crente, participava de todos os trabalhos da igreja. Menina carinhosa, menina dedicada. Um dia em sua casa dormindo, ela sente uma dor profunda e falece. Aneurisma cerebral e uma menina de 14 anos de idade. Mais um funeral difícil para fazer. Um funeral envolto de muito sofrimento, de muita gente que não conseguia nem compreender como é que Deus chama uma menina numa idade que geralmente ou dificilmente se morre. Que palavra ser dita? Que conforto a ser levado? Que mensagem a ser proclamada? A mesma que nos diz a palavra do Senhor, e um catecismo tão antigo traz conforto e uma visão que infelizmente muitos jovens hoje perderam. Quer na vida ou na morte, nós somos do Senhor, e um dia reencontraremos Bruna. Vocês a conhecerão na glória. Ela morre com o Senhor e a sua vida é preciosa, e mesmo viva ou morta, ela pertence a Cristo. Agora a minha pergunta para você é a seguinte. Eu citei 2 exemplos de mortes prematuras. Criança morre, adolescente morre, jovem morre. O natural da vida é que você morra na velhice, mas não pense que sempre é assim. A minha pergunta é: qual é o seu único consolo nesta vida? É viver como nós ouvimos pastor Leonardo falar, debaixo do sol, e acreditar que a sua vida se limita e ela se conclui nesta terra? Que você então vai encontrar consolo sentado em seu sofá, assistindo a sua TV, ou indo ao cinema, ou tomando a sua Coca-Cola, ou se divertindo com seus amigos, sem nenhum objetivo, sem nada além. A Escritura nos diz que para aqueles que creem em Cristo, existe algo muito maior, que nos faz lembrar a quem nós pertencemos, que conforto nós temos, e isso vai mudar radicalmente a maneira como nós enxergamos o mundo. O versículo 9 diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser tanto Senhor, ou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Irmãos queridos, o Catecismo de Heidelberg, ele prossegue e ele possui 129 perguntas divididas em 52 domingos. Para vocês terem uma ideia, a cada domingo, quando se começa um ano, as igrejas reformadas que adotam esse catecismo extraordinário leem as mesmas perguntas, de modo que se você estiver no Brasil e for passar férias nos Estados Unidos ou na Europa, e você entra numa igreja reformada e você ouviu seu pastor no Brasil ler pergunta 1, no outro domingo, o perguntas 1 e 2, que compreende o primeiro domingo, no outro domingo, você já vai ver a pergunta 3 em diante, e as mesmas explicações e o mesmo conforto, e a mesma verdade sendo novamente afirmada e consolando o povo de Deus. Nós encontramos então aqui a palavra sendo exposta com fidelidade, e o Senhor tratando conosco quando nós voltamos para as Escrituras, e falando de algo básico para que a nossa visão de mundo, ainda mesmo sendo jovens, que precisa ser moldada: culpa, graça e gratidão. Por que eu estou dizendo isso? Vou ler novamente o final da resposta à pergunta 1, e seguindo o domingo de número 1, ou dia do Senhor 1, eu vou entrar na pergunta 2, para a gente caminhar um pouco mais. Diz: ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso. Falando a respeito de Cristo. Ele me libertou também de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Ou seja, eu tenho confiança e certeza e dependência inteiramente no Senhor. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Santo Espírito, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração a viver para ele de agora em diante. E aí a pergunta 2 diz assim: o que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? O que fazer? O que é necessário? Vejam só aqui que resposta maravilhosa. Primeiro,
Você precisa saber como são grandes os seus pecados e a sua miséria. Segundo, você precisa saber de que modo você foi liberto de todos os seus pecados e miséria. Terceiro, você precisa saber de que modo deve ser grato a Deus por tão grande libertação. Culpa, graça e gratidão. 3 verdades gloriosas que devem moldar a mente de todo cristão e principalmente de um jovem cristão. Culpa, graça e gratidão. Primeiro eu devo reconhecer quem eu sou, como temos aprendido. Primeiro nós precisamos encarar que o problema inicialmente está em nós e a nossa miséria e pecado nos afasta de Deus e nos impede de enxergar o mundo da maneira certa. A partir daí, em segundo lugar, eu vou entender de que modo eu sou liberto dos meus pecados e miséria por Cristo, por seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua justiça perfeita. Às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. E é difícil encarar a realidade da morte, mas quando nós compreendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós podemos dizer como um grande campeão da fé que lutou em sua época em um período muito difícil e quando ele já estava adoecido, eu me refiro a Machen, ele estava no seu leito, no hospital, e sabe que frase ele diz ao seu colega de cátedra, outro professor de teologia? Como eu estou confortado agora, meu irmão, por saber da obediência ativa de Jesus Cristo. O que é que ele estava dizendo a respeito disso? Ele estava dizendo, como eu estou confortado aqui, em saber que Cristo morreu em meu lugar e antes disso ele obedientemente cumpriu a lei em meu lugar. Que eu, miserável homem que sou, jamais poderia fazer. Eu então devo entender de que modo eu sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Para que em terceiro lugar, eu possa então agradecer. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós devemos desempenhar, aquilo que nós devemos exercer para glorificar ao Senhor, como Wesley falava hoje de manhã na devocional, tomando os dons e talentos que Deus nos deu, devem ser realizados ou exercitados com base nesta gratidão do que Cristo fez por mim, me encontrando em um estado terrível de perdição, do que Cristo fez por mim quando Ele me substitui e se torna o meu sacrifício e a minha justiça. Frutos de gratidão me levarão então a viver de forma agradável ao Senhor e entender que eu não vou jamais conseguir agradar a Deus por mérito próprio, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu desempenho ou realizo, mas eu estarei disposto até mesmo a dar a minha vida por Cristo, se possível for, em gratidão ao que Ele fez por mim. No século passado, jovens decidiram pregar o Evangelho na Amazônia Equatorial para uma tribo desconhecida que alguns missionários já diziam existiam indícios de canibalismo ou de violência, e eles foram até lá. Eles primeiro estabelecem uma base, eles se preparam, e eles então buscam um primeiro contato, sobrevoam uma região, eles encontram realmente uma tribo, e depois então eles decidem visitar esta tribo. O primeiro contato que eles têm com a tribo, eles são mortos. Um deles, um missionário que ficou conhecido na história das missões, Jim Elliot. Eles desceram para pregar o Evangelho, para levar essa graça de Cristo que liberta da culpa e leva à gratidão. Eles foram mortos, mal conseguiram pregar. Quando suas esposas e filhos souberam, imaginem o desespero, imaginem o sofrimento, mas vocês sabem que decisão foi tomada por eles? Eles pegaram outro avião, eles se dirigiram até a mesma tribo e eles foram morar com aquela tribo, conviver com aquela tribo. A história então mostra que um daqueles índios forte, um dos mais violentos, que matou o Jim, se converte e se torna depois o pregador do Evangelho para aquela tribo.
A história se completa e aquele menino que sabia que foi o seu pai foi morto por aquela tribo. Mais adiante, depois de um bom tempo, aquele índio já sendo crente, já sendo maduro, ele ouve a confissão. A culpa que ele ainda carregava e que ele precisava confessar porque já havia sido perdoado por Cristo, precisava ser dita para o filho do missionário morto. Ele disse: eu matei seu pai. Matei seu pai. Eu matei seu pai. Aquele jovem é tomado de profunda dor, mas ao final de tudo ele perdoa. Ainda hoje eles vivem e convivem. Houve perdão, fruto de gratidão por aquilo que Cristo fez, perdoando aqueles homens da culpa dos seus próprios pecados, que transforma homens violentos, que transforma homens em pessoas capazes de tirar a própria vida do seu próximo. Quando nós conhecemos, irmãos, aquilo que nos diz a palavra de Deus e percebemos o que Cristo fez por nós, a nossa visão de mundo muda. Culpa, graça e gratidão. Eu vou viver e não vou procurar cumprir o que a Bíblia me diz como uma série de regras, mas a graça de Cristo, ela preenche meu coração e me faz livre, mais obediente e feliz por viver segundo os caminhos do Senhor. Nós estamos em época de Copa do Mundo. E aí, me veio uma vez, estudando o catecismo, em determinada pergunta, falando sobre a justiça de Cristo, sobre frutos de gratidão. E vem aquelas ideias, às vezes a gente acaba colocando, e eu gostaria só de citar aqui para vocês perceberem o nosso lugar e a nossa posição. Imaginem que Filipão, que não tem assim ajudado bem na escalação da nossa seleção brasileira, ele resolvesse então, porque Fred ele não está fazendo nada, é visível, não é verdade? E ele então escolhesse Pastor Alain para jogar no lugar de Fred. Veja, que loucura! Ruim de bola, perna de pau, mas ele diz: eu fui escalado e eu tenho que aceitar. Porque ele está fazendo isso mesmo que eu não mereça. Eu tenho que assumir um posto em uma seleção pentacampeã, numa Copa do Mundo no Brasil e jogar. Onde é que entra a ideia toda então dessa ilustração? É que como fruto de gratidão, mesmo sabendo que eu não mereço, eu vou me esforçar ao máximo para pelo menos andar um pouco mais do que o Fred. Fruto de gratidão, você não merece, não tem capacidade, não tem condição, mas por graça, Cristo lhe recebe no reino. Cristo muda a sua mente e o seu coração. Cristo revela quem você é e mostra quem Ele é e como nós podemos alcançar uma nova vida. Cristo então muda a minha e a sua perspectiva e diz que só existe consolo na vida e na morte nele. E aí me permitam outra ilustração. Essa agora, na realidade, não é nem tão ilustrativa, ela é mais uma pergunta desafiadora para a gente. Se você, no futuro, pode ser que aconteça, tem alguns craques da bola aqui no acampamento, né? Você decida seguir o caminho do esporte. E você sabe que a maioria dos jogos de futebol acontecem no dia que Deus separou para que você o glorifique. E então, final de Copa do Mundo cai quando? Domingo? Que posição você ia tomar? Qual seria a sua postura? Como estaria a sua visão de mundo? Não, pastor, é meu trabalho. Não, pastor, eu ia dar um jeito, é o futebol, é a paixão nacional. Já pensou se eu faço um gol, que testemunho, eu levanto a camisa e tem lá Jesus? O que você faria? Me permitam contar outra história. A Bíblia, ela mostra o que acontece na vida de um jovem quando o Evangelho de Cristo alcança. Em uma das Olimpíadas passadas, a Inglaterra tinha um dos homens mais velozes do mundo. Eric Liddell era seu nome, escocês. Liddell era crente. E, visivelmente, ele era o cara da sua prova, ou pelo menos duas provas, de velocidade e resistência.
Ele era aquele cara que ficava entre 400 e 200 metros, mais ou menos assim. Líder, então, ele disputa, ele vai vencendo as baterias e uma das finais cai no dia do Senhor. Isso é história, gente. Líder se recusa a correr. Motivo: eu não vou quebrar o dia do Senhor. Ah, que radicalismo, só um dominguinho ele corria. Líder não fez aquilo porque ele sabia que se fizesse aquilo, ele alcançaria um lugar no céu, não. Foi fruto de gratidão, ele sabia que quer na vida ou na morte, sucesso ou perda, nada iria mudar a sua posição diante do Senhor e diante da obediência que ele deveria a Deus e da desobediência para agradar o seu país e o mundo. Ele foi para a igreja. E a história diz que naquele dia ali deu prega. Ele vivia um dilema se seria missionário ou não. E depois então ele resolve correr. Mas ele corre no outro dia. A imprensa o criticou e foi aquela maior confusão. E naquele dilema de correr, a sua irmã então se dirige a ele e diz: mas por que você vai continuar correndo? Por que você não se torna um pregador do evangelho? Resposta dele: Deus me fez rápido. Olha só que interessante. Visão de mundo dele. Deus o chamou para correr. Deus me fez veloz. Mas isso não vai fazer com que eu negue a minha fé. Deixa eu concluir a história. No outro dia, ou depois de 2 dias, Líder corre na outra prova que ele era muito bom. Ele corre e bate o recorde mundial. Ele glorifica a Deus. Primeiro, quando ele preferiu e decidiu obedecê-lo como gratidão pelo que o Senhor fez, o encontrando, salvando, resgatando. E então depois ele glorifica a Deus mostrando: olha, não ia mudar nada se eu ganhasse ou perdesse esta prova, porque Deus me fez veloz, ponto. A sua vocação, o seu chamado como jovem, a sua preparação, como você deve viver, como você deve se preparar, tudo isso, irmãos, passa rapidamente por uma pergunta aparentemente simples, mas que pode fazer toda a diferença em sua vida quando você começa a enxergar o mundo da maneira certa, quando você passa a enxergar o mundo segundo os padrões do Evangelho. Eu quero concluir citando aqui para vocês algumas aplicações práticas, e essas aplicações práticas eu já fiz por 2 momentos, quando trabalhei uma passagem muito importante da Bíblia, quando Jesus ele desafia todo crente a segui-lo. Quando Jesus desafia todo crente a decidir segui-lo acima de todas as coisas, quer na vida ou quer na morte. Eu vou só dirigir as aplicações para ser mais direto, mas à medida que eu estiver falando, certamente vocês vão lembrar, e aqueles que nunca ouviram, agora perceberão o que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Sabem por quê? Porque, de acordo com o que nós estamos aprendendo hoje, nesses dias, parece que ser cristão é algo que está extremamente fora de moda. Quando você olha uma reunião tão bonita dessa de jovens, e ao mesmo tempo você faz uma conexão com outras regiões do nosso mundo, onde jovens não podem se reunir dessa forma, porque senão eles serão presos e mortos, a gente começa a calcular o preço que é pago quando nós decidimos seguir a Cristo. Mas voltemos para cá e pensemos em nosso país que é livre, onde muitos acreditam que, por vezes, seguir a Cristo é algo que está fora de moda. Sabem por quê? Porque se você quer viver, Cristo diz, você deve morrer. Isso hoje está fora de moda. Porque se você quer encontrar sua vida, você precisa perdê-la, foi o que Cristo nos diz. Porque se você quiser viver ou entrar em seu reino, você deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ninguém hoje mais quer fazer isso. Jesus falou sobre a necessidade, por exemplo, de você até mesmo amar os que odeiam você. Quando hoje o que está em voga é o amor, é um sentimento, é uma emoção.
Eu vivo apaixonado, e se o amor acaba, eu chego para aquela que por um tempo foi a mulher da minha vida e digo: o amor acabou, eu não sinto mais nada por você. Mas você já viu que a Bíblia nos diz que amar envolve muito mais decisão do que sentimento? Como é que eu posso sentir alguma coisa por alguém que me odeia? Como é que eu posso amar um inimigo que me espreita? A Escritura, então, ordena que eu ame. É a palavra de Cristo. E ele diz que se eu não fizer isso, nenhuma diferença acontecerá, porque todos fazem isso. Amar o inimigo, então, é uma decisão que eu devo tomar em obediência à palavra como fruto de gratidão por aquilo que Cristo fez por mim, perdoando-me da culpa do meu pecado. Isso é fora de moda. Jesus falou a respeito de servir ao invés de ser servido. Jesus falou a respeito de procurar os últimos lugares e não os primeiros, porque ele disse que no seu reino seria diferente. Quem quer servir ou ser servido deve servir. Onde é que a gente encontra isso hoje no mundo? Serviço público. Talvez vocês, alguns, estejam no serviço público ou se preparando para concursos, que vocês não entrem com a mentalidade que o servidor público tem hoje. É servidor. Você já foi num posto de saúde? Você já foi no hospital público? Mal olham para a sua cara, acham que você é que deve satisfação a eles que deveriam servir você. Está muito fora de moda. Pois o que Jesus manda? Jesus diz que você deve servir se deseja ser servido. Que em seu reino, os últimos é que serão os primeiros. Porque a salvação não depende de mim e não depende de vocês. O sentido disso tudo é que eu devo morrer para a minha fascinação tão especial que sinto pelo mundo e devo viver por algo maior, algo mais consistente, algo eterno. Às vezes a gente pensa que pensar nestas coisas ou falar sobre estas coisas diz respeito apenas aos mais idosos da igreja. Os da cabecinha branca, porque sabe, pastor, eles é que estão mais próximos da eternidade, eles é que estão próximos de morrer. Lembrem de Bruna. Lembrem de tantos que morrem na idade de vocês, porque quem dá a vida e tira a vida é o Senhor. E qual é o consolo que você terá? Por exemplo, se Deus fizer você sofrer na idade que você tem, deixando você doente, de uma doença incurável, e que você vai ter que suportá-la, ainda em sua mocidade, enquanto outros vivem com saúde e não têm nenhum temor a Deus. Está fora de moda até mesmo dizer que crente adoece, né? Que é isso, pastor? Repreenda, rejeite, diga, não aceito, quero saber disso não, está amarrado. Nada disso é bíblico. A palavra diz que se eu desejo seguir a Cristo, eu devo compreender o significado de tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus me chama a viver por aquilo que é eterno e não pela moda da minha época ou do meu tempo. E isso vai significar, irmãos, por vezes ir contra aquilo que a nossa sociedade prega. Vão chamar você de frouxo porque você é virgem? Vão chamar você de fraco porque você ainda não pegou as meninas da escola? Lembre-se que o maior exemplo de masculinidade na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que exemplo de castidade e de santidade. Jesus casou, muitos acreditam que não. Casou com a noiva dele, que somos nós, a igreja. Mas em termos de procedimento, Jesus não tomou nenhuma mulher, não era o seu propósito. Jesus é o maior exemplo para um jovem se preservar e se guardar até o dia do casamento. É fora de moda, está fora de moda, vão dizer que isso não é certo, que isso é atrasado. Mas o que é que o Senhor nos chama a viver e a experimentar e a buscar aquilo que é eterno? Isso vai envolver preço. As moças
certamente estão sendo cada vez mais pressionadas. A moda é se entregue, a moda é você deve competir e você deve passar a terra daqueles que se afirmam ainda hoje como homens. Não existe mais isso. A palavra do momento é androgenia. Você sabe o que é isso? Ninguém mais diferencia. Às vezes você vai num shopping, não sabe se o cabra é homem ou se o cabra é mulher, é misturado. Mas Deus chama você a exercer biblicamente a verdadeira masculinidade e você, moça, a exercer biblicamente a verdadeira feminilidade. Longe de qualquer ideal feminista, longe de qualquer ideal machista. Como é que você vai conseguir suportar tudo isso? Apenas tendo o seu único consolo na vida e na morte. Seu nome é Cristo. Você pode pensar que o cristianismo ou a fé cristã é algo para aqueles que se consideram vitoriosos ou ganhadores. Na realidade, a Bíblia diz que muitas vezes no reino a sua matemática é a seguinte: ganha quem perde. Sabe por quê? É porque o que a Escritura nos diz é que os bem-sucedidos, os bem-entendidos, os que têm sucesso, os que consideram sábios, o Senhor os chama de loucos, porque desprezam a verdadeira sabedoria de Deus, Jesus Cristo. E sabe qual é o problema? O problema é, irmãos, que muitas vezes nós desejamos muito este mundo e nós não sentimos nenhum desejo de nos encontrar com Cristo. Sabe que a pergunta mais ridícula que eu acho quando existe celebração de casamento? O cabra está lá, alegria danada, vai casar, chegou o dia. A noiva está lá, bonita, está adornada, ela se preparou para aquilo. O cara quer que o pastor faça o casamento, que pregue o que a Bíblia diz, que reafirme a sua fé, que faça os votos. E o cara diz: e se Jesus voltasse hoje? E pergunta medonha. Ele deve ali entender que o seu refletir e que o seu testemunhar naquele momento, naquela hora, envolve o seu amor e a sua preparação e o seu reflexo para o mundo, de que a sua relação aponta para algo maior que nós desejamos. Se você deseja uma moça, se você deseja um rapaz, e se o seu interesse maior não é prepará-lo para a volta de Cristo, então não pense em casar. Porque não vai dar certo. Porque você vai entrar em competição, porque você vai enfrentar inúmeros problemas, porque são dois pecadores que se unem. Mas se você entende a ideia e o princípio e a visão de mundo, aí são dois juntos com o mesmo propósito. Vocês não desejam mais o mundo do que a Cristo. Vocês estão neste mundo, e como dizia João Calvino, como peregrinos para o reino celestial. Então, apenas um exemplo que mostra que quando nós olhamos para este mundo e nós percebemos o conceito de fama e de sucesso, e percebemos que quando Jesus Cristo fala sobre viver e morrer por Ele é algo totalmente diferente. São duas verdades que se opõem e nós precisamos afirmar aquela que de fato, ou se de fato nós cremos, deve ser testemunhada diariamente. É a verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu finalizo lembrando os irmãos que em 1 Coríntios capítulo 1, abram comigo, diz a Escritura Sagrada que quando eu encontro o verdadeiro consolo em Cristo, eu vou saber que nada fugirá ao seu controle. Quer eu morra, ou quer eu viva, ou quer eu morra, eu sou do Senhor. Que, como diz o apóstolo Paulo, viver para mim neste mundo será para Cristo. Se eu morrer, será lucro. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo de número 26, vejam só que interessante. Vejam onde reside o verdadeiro poder da fé cristã. Reside na fraqueza humana e não na força. Reside no fato de que eu entendo como dependo do Senhor, de forma que até mesmo um fio do cabelo da minha cabeça não cai sem o consentimento dEle.
E aí, o tempo vai passando, gente, e a grande maioria dos homens sofrerá com isso, ou já sofre. A grande maioria vai ficar careca, não tem jeito. E aí o cara tenta resolver com implante, vai gastar muito dinheiro com isso. Mas no final das contas, nada foge ao controle do Senhor. Um dia os seus cabelos cairão e quando eles caem com o consentimento do Senhor. A ideia é, nas mínimas coisas, a sua vida está nas mãos de Cristo. E aí onde vem o verdadeiro poder da fé cristã? Vejam só, a partir do versículo 26 até o versículo 29, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Na cruz de Cristo, nós encontramos a revelação suprema da diferença radical entre os verdadeiros valores deste mundo e os valores do reino de Deus. Para que é que você vive? Qual o seu objetivo de vida? Se você não compreende a necessidade da graça de Cristo, se você não entende a necessidade que você tem de um Salvador e de um Redentor que transforme a sua vida e que retire do seu coração e da sua alma a culpa e o peso do pecado, terapias não vão adiantar, sessões não irão funcionar, remédios não irão curar, nada que você faça vai tirar a culpa, o peso do pecado que você carrega. Mas se você encontra Cristo e Ele maravilhosamente transforma a sua vida, porque primeiramente Ele o amou, você vai começar então a perceber que o reino de Cristo e os seus valores são muito diferentes deste mundo. A fraqueza, ela é então o meio pelo qual Cristo nos fortalece. E citando aqui uma frase de Tim Keller, autor conhecido e pregador atualíssimo, ele diz que na cruz, Cristo vence por meio da perda. Na cruz, Cristo triunfa pelo fracasso. Na cruz, Cristo adquire poder pela fraqueza e serviço. Na cruz, Cristo chega à riqueza dando tudo. A nossa riqueza maior está em Cristo. Isso vai nos fazer, irmãos, viver de maneira tal que o meu desejo será me preparar para servir ao Senhor, onde quer que Ele me coloque. Certa vez eu conversava com o responsável pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É o organismo que trata das missões transculturais da nossa denominação. E ele falando da necessidade de missionários, na África ele me mostrou um caminhão todo pronto, tipo esse da SAMU, só que era para oferecer atendimento médico e odontológico. E ele disse, sabe o que é que está faltando, Alan? Está faltando gente disposta a ir para lá. Aí sabe o que é que a gente faz quando a gente estuda e quando a gente busca a faculdade? Primeira coisa, concurso público, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro porque, pastor, eu quero ter um carro, eu tenho direito a isso. Eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ter roupa boa agora, pastor. Eu passei durante muito tempo usando lá na loja de 699, né, agora, né? E agora eu quero uma coisa melhor. Pastor, eu passei muito tempo assim, eu quero conhecer o mundo. Não há problema nada nisso. Mas como é que a gente molda a nossa visão de mundo? Muitas vezes é como o mundo pensa, sucesso, vitória em algo que vai se acabar e vai ficar aqui. Quando na realidade nós poderíamos orar e pedir a Deus um coração como o de Jim Elliot, ou de Eric Liddell, ou de tantos outros que entregaram a sua vida e morreram prematuramente deixando os seus países para pregar o Evangelho.
Vocês sabem como o evangelho chegou aqui em Sergipe? Chegou em Sergipe porque homens deixaram o conforto de seu lar para vir pregar em um lugar esquecido naquele tempo. O primeiro pastor da nossa igreja, que é a igreja mais antiga em Aracaju, ele veio com a sua família, a sua filhinha morre aos 2 anos de idade, de uma doença que não tinha lá em seu país, foi enterrada aqui. Deixou família, deixou igreja, deixou o país para pregar o evangelho para nós. Quantos de nós hoje estão dispostos a isso? Quantos de nós hoje se dispõem a, diante de oração e com um coração agradecido, dizer: Senhor, em gratidão e diante da riqueza que me deste, eu vou me dedicar e a minha vocação será servi-lo onde quer que eu esteja. Eu sempre procuro lembrar e reforçar isso para vocês e para mim também. No princípio, quando o evangelho chegou em nosso país, aquilo que era mais importante e marcante entre os protestantes era o serviço voluntário, dedicação de tempo para o reino de Deus. Tudo isso tem se perdido porque nós nos esquecemos do significado de viver para Cristo, quer na vida ou quer na morte. Eu concluo com uma oração feita por um puritano. Existe um livro chamado O Vale da Visão, que contém várias orações, e a oração que eu gostaria de ler para vocês e finalizar o estudo de hoje é chamada de uma oração paradoxal. Sabem por quê? Ouçam comigo. Ajuda-me a aprender, por meio dos paradoxos, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito exultante, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Vamos orar. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos o propósito, por que nos chamaste, a entender como de maneira graciosa o Senhor nos revelou a Cristo, o nosso maior tesouro, o nosso maior presente. Pela graça fomos salvos, por meio da fé que não nos pertence, é dádiva tua, presente, dom de Deus, para que ninguém se gloriasse. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender como encontrar verdadeiro conforto nesta vida, a saber que a vida do homem está em tuas mãos, até mesmo a vida daquele que vive tão longe, que não te serve, não te teme, nada foge do teu controle. Quanto mais nós, Senhor, que pertencemos a Ti, que fomos comprados por preço, que devemos glorificar-te com a nossa vida, com o nosso corpo, com tudo o que somos e o que temos. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender que o único consolo que podemos ter nesta terra, que nos faz entender o propósito do Senhor para a nossa vida, que aquilo que o Senhor já nos revelou é o que nós devemos fazer e como jovens buscar, que compreender que o mundo sempre vai se opor contra o teu reino e que muitas coisas que decidirmos nesta noite fazer serão fora de moda para o mundo em que vivemos. Que compreender tudo isso, Senhor, quer na vida ou na morte,
só será possível se estivermos em Cristo e sabermos que nós pertencemos somente a Ele. Que Ele nos comprou com o seu sangue, que Ele perdoou todos os nossos pecados, que Ele é a nossa justiça e que por isso vivemos agradecidos e desejamos ao Senhor nos consagrar e viver vidas santas para a glória do Senhor. Abençoa estes jovens, ó Deus. Eles têm recebido de Ti um privilégio que muitos jovens que se perdem hoje não têm. Eles têm o privilégio de que, com suas Bíblias abertas, ouvirem mais uma vez o que o Senhor ensina. Eles têm instrumentos tão maravilhosos como catecismos, que são modelos e esboços que nos ajudam a estudar a Bíblia e criar a visão de mundo certa para enxergar o mundo da maneira correta. Abençoa, Senhor Deus, estes jovens e ajuda-os, ó Deus, a partir de hoje, a partir destes dias de aprendizado, de conhecimento do Senhor, a tomarem posturas e decisões diferentes, a agirem de maneira diferente. Que os homens percebam que eles não são deste mundo, porque não pertencem a este mundo, mas enquanto estiverem aqui, viverão para a Tua glória e viverão pela graça no poder do Teu Evangelho. Nós oramos por tudo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.